Muito bem, queridos no meu coração, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos começando uma semana especial de evangelismo, uma semana especial jovem, uma semana especial que, pela graça de Deus, tem de ser inesquecível para pelo menos alguns de nós. Para a gente conversar algumas coisas super legais através do perguntas absurdas. Perguntas, meus queridos, que estão na Bíblia, mas são absurdas porque você já sabe a resposta. É interessante. Feche os seus olhos. Pai do céu, nesse instante queremos ouvir a tua voz, que o Senhor cresça, o pregador desapareça, por Jesus, amém. Essa semana, perguntas absurdas. Perguntas, meus queridos, que aparentemente não deveriam estar na Bíblia, mas estão para que você entenda algumas verdades importantes, diferentes, especiais, que nós vamos passar durante essa semana. Então vamos lá, muda aí para mim. Hoje nós vamos à introdução das perguntas absurdas. Eu quero que vocês entendam, isso é muito legal vocês saberem, tá bom? Então pergunta, o que é uma pergunta? É um substantivo feminino, uma palavra ou frase com que se faz uma interrogação, uma questão que se submete a alguém de quem se espere que resolva ou lhe dê uma resposta. Isso é pergunta. Vamos lá. Pergunta absurda, então, é uma interrogação sem sentido primário, claro. Ela é destituída de sentido, ela é ilógica. É uma pergunta que você vê que foi feita, mas não deveria ter sido feita. Porque a primeira atividade nos Alcoólicos Anônimos, meus queridos, é se apresentar aos demais. É só uma pergunta absurda, não é? Não são anônimos? Porque a atividade deles é se apresentar aos demais. Não é absurda? Mas vamos lá. Outra pergunta absurda. Por que os suicidas kamikazes usavam capacete se eles iam morrer? Outra pergunta absurda. Por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela se quem dorme na história é a Bela Adormecida? Outra pergunta. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Não são perguntas absurdas? Na Bíblia também existem algumas perguntas absurdas. Muda para mim. O que você acha que um cego responderia se perguntassem o que deseja que seja feito? Ou o que diria alguém no meio de uma multidão que apertava por todos os lados, que reclamasse de alguém tocando seu corpo? O que você diria? O que você diria para um cego? O cego chega e fala assim: Senhor, faz um milagre em mim. Qual seria a resposta? No meio de uma multidão, todo mundo indo para o almoço, uma portinha fininha, todo mundo se apertando. Alguém fala: alguém me tocou. Como assim? A pergunta absurda, meus queridos, em toda a Bíblia nós encontramos várias delas que aparentemente surgiram, mas nunca deveriam ter sido feitas. E durante o ministério de Jesus, ele mesmo proferiu algumas dessas perguntas, acredite se quiser. Que queres que eu te faça é a primeira pergunta de hoje. O texto, Marcos, abra sua Bíblia linda, maravilhosa e cheirosa, Marcos 10, verso 46 ao 52. Foram para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Bom, Marcos capítulo 10, versículo 46 e 52, traz a história de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Filho de Timeu. Queridos, Bar em hebraico significa filho. Timeu era o nome do pai dele. Então é interessante que a gente era conhecido naquele tempo como filho de alguém. É mais ou menos como esposa do pastor. Poucas pessoas lembram o nome da esposa do pastor. Quem aqui sabe o nome da minha esposa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem não sabe o nome da minha esposa? Parabéns. Como é o nome dela? Não. Para esses que não sabem, é a esposa do pastor, a mulher do pastor. A mesma coisa naquele tempo. Ele não era o Zé Geraldo, ele não era o Aguinaldo, ele não era o Silas, ele era
Ele era o filho do Timeu, Bartimeu. Legal, né? Pastor, esse podia ser o nome dele? Podia também. Bartimeu é um nome interessante, né? Bartimeu, venha cá, moleque. Atrevido, vem cá logo. Essa é a história do Bartimeu. Vamos para o contexto para vocês poderem entender a aplicação do texto, tá bom? Vamos lá. Tudo aconteceu quando Jesus Cristo estava seguindo viagem rumo a Jerusalém, acompanhado de um seu pequenininho grupo de seguidores. Ele havia partido da Pérea, através do Jordão, Jericó, e agora Jericó estava na sua rota. Essa cidade havia sido fortificada e estruturada pelo rei Herodes e pelo seu filho Arquelau. Essa Jericó de que fala aqui, meus queridos, não é a Jericó que teve seus muros derrubados no tempo de Josué. Foi uma reconstrução de uma outra cidade a poucos quilômetros dali, onde havia a verdadeira ou a conhecida Jericó, tá bom? Além disso, Jericó também funcionava como um centro, né, administrativo romano, era um lar luxuoso para os cobradores de impostos. Você lembra de algum cobrador de impostos na Bíblia? Interessante, olha aí, agora você já descobre, né? O sermão com o pastor Guinaldo também é cultura. Onde morava Mateus? Muito provavelmente Jericó, cobrador de impostos, tá bom? Essa cidade nova, moderna para a época, ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó, tomada pelos israelitas no tempo de Josué. De Jericó até Jerusalém, uau, que distância tremenda! 22 quilômetros. Mas eram 22 quilômetros que você fazia, na maior parte das vezes, andando. Eram poucas as pessoas que possuíam cavalos ou camelos naquele tempo, porque era muito caro, ok? Então era um dia de caminhada, literalmente. Sendo uma cidade bela e importante, meus queridos, era comum que mendigos se reunissem em suas proximidades para mendigar, especialmente na passagem entre a velha e a nova Jericó. Por quê? A velha Jericó ainda era habitada, tá bom? Só que o pessoal ia para onde? Para Jericó moderna. A Jericó onde tinha um comércio forte, as casas eram mais bonitas, as lojas eram chiques. Por exemplo, você não tem o seu comércio perto de onde você mora? Não tem comércio? Lojinha que vende um monte de coisa? Mas você vai no shopping. Por quê? Mais chique, mais moderno, tem mais opção. Entenderam? Saíam da velha Jericó para nova Jericó. Nesse caminhozinho, haviam muitos mendigos que ficavam naquele caminho para pedir um chá, para pedir. É interessante. Mateus informa que em Jericó, Jesus curou 2 cegos. Já Marcos e Lucas concentram suas narrativas apenas na história de um deles, a quem Marcos chama de Bartimeu, filho de Timeu. Alguns estudiosos sugerem que o fato de Marcos ser o único a denominar o cego de Jericó talvez signifique que Bartimeu tenha se tornado conhecido dos cristãos naquela época. Então, Jesus curou 2 cegos, mas um ficou conhecido. Provavelmente virou seguidor de Jesus. 4 lições a gente pode tirar dessa história. Qual é a história? Jesus passando de Jericó velha para Jericó nova, indo até Jerusalém, mais 22 quilômetros. De repente, no meio daquele caminhozinho que tinha muito mendigo, um começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão passando, o barulho. Se dentro da igreja já está esse barulho, imagina a multidão no meio do nada, seguindo Jesus, o homem que fazia milagres. Olha o burburinho. Agora você imagina de verdade, que legal, uma única pessoa gritando, e agora o pessoal passando perto dele fala o que pra ele? Cala a boca, rapaz, fica quieto. Fica incomodando todo mundo, você tá gritando aí, para. Rapaz, onde já se viu gritar desse jeito? Você é louco. Não é assim que falam hoje? Você é louco! O que ele fez? Gente, é impressionante. Ele era louco mesmo. Ele era doidão. Aí, a Bíblia diz que ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E o pessoal mandou ele ficar quieto. E de repente, o que aconteceu? Jesus parou. Falei: senhor, o que o senhor quer? Rapaz, tem um menino que tá gritando aí. Não, senhor, tá gritando. Mas, senhor, tá gritando. Traz ele aqui pra mim. Mas ele não disse: traz o homem pra mim. Ele disse o quê? Traz o cego pra mim. Leia na sua Bíblia. Chamem o cego. Ué, como é que ele já sabia? Gente, eu quero que vocês entendam, por favor, essa semana vai ser um diferencial na sua vida se você quiser aproveitar. Se você souber aproveitar. Se você estiver presente. Lembra disso? Se você estiver presente. Se você quiser e souber aproveitar. Amados, Jesus já sabe antes de você gritar. Jesus já sabe antes de você chorar. Jesus já sabe antes de você pedir. Jesus já sabe antes de você ajoelhar. Jesus sabe tudo. Amém? E ele não sabe tudo para dizer: seu pecador miserável.
Ele sabe tudo porque Ele ama você. Ele não aponta os seus pecados, Ele perdoa os seus pecados. Ele não faz acusações, Ele traz lições para você poder seguir. Assim, o texto de Marcos 10, verso 46, é a primeira lição de hoje. Que diz Marcos 10, 46? Quem lê para mim, bem alto, por favor. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado aonde? Vou dizer uma coisa para você, jovem. Olha para mim. Você muitas vezes está andando, mas você está no meio do caminho. Você está entre a igreja e o mundo, entre a vida eterna e a perdição. Você está entre o seu trabalho e a guarda do sábado. Você está entre os seus gastos e a sua vontade e a fidelidade nos dízimos. Você está entre aquilo que Deus pediu para fazer e a sua própria vontade, meio do caminho. É perigoso ficar no meio do caminho. Sabe por quê? Porque, meus queridos, Jesus sempre está perto de nós, mas nem sempre gritar nos dá a condição de sermos ouvidos. Não é porque a gente grita que é garantia da gente ser ouvido. Tem gente que gosta de gritar para poder impor sua posição, de fazer barulho, de brigar. Olha aqui, ó. Essa é a primeira lição de hoje. Isso não te garante que será ouvido. Bartimeu estava no meio do caminho. Em outras palavras, ele estava com um pé lá e um pé cá. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que o cristianismo está um pé lá e um pé cá? Será que eu estou falando para alguém hoje que já não estuda mais lição do jeito que tem que estudar? Será que eu estou falando para alguém que não ora, não tem tempo para orar? É uma oração sem vergonha. A hora que acorda, é uma oraçãozinha miserável na hora que come, é uma oração piquititica a hora que vai dormir. Isso não é vida de oração. Jovem, isso é meio do caminho. Você precisa ter uma vida de oração em algum momento do teu dia. Você não dependa de ninguém. Você tem que ir para um cantinho e você tem que conversar com Deus. É gostoso a gente orar em família para comer, é gostoso a gente orar para poder dormir, isso é uma bênção. É gostoso a gente fazer o cultinho com a família, mas, queridos, isso é família! Cadê o seu pessoal? Bartimeu estava no meio do caminho e talvez você esteja no meio do caminho do seu cristianismo. Meia boca é o que vocês falam hoje. O que é meia boca? É estar no meio do caminho. É um negocinho, não cheira nem fede, não tchan-tchan nem sai da moita. Conhece crente assim? É uma vida, meus queridos, sem perfume. Meio do caminho. Bartimeu. Bartimeu, meus queridos, podia estar à beira do caminho, mas ele aproveitava bem todas as oportunidades que Deus lhe concedia. Tá me ouvindo? Ele aproveitava as oportunidades que Deus concedia. Então, Bartimeu era cego, mas ele sabia falar, ele sabia gritar, ele sabia pedir. Amados, eu sou tímido, eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei ir lá na frente. Irmão, aprende. Você aprendeu a mexer no celular? Por que não pode aprender a pregar, dar estudo bíblico? Você aprendeu a andar de bicicleta? Por que não pode aprender a dar estudo bíblico, a pregar, a falar? Pregar é só para pastor, ancião. Você tá errado. Você, meu querido, tem boquinha. E a boca Deus criou para poder falar. Jovem, aproveite a oportunidade de falar onde você está. Tá no ônibus, tá no metrô. Não fala. Sabe o que faz? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Ó, tá lá no metrô. Entrou no metrô, entrou no trem, no ônibus, sei lá onde. Colocou lá a musiquinha. É ou não é assim? Por quê? Porque eu não tenho mais amor pelas pessoas. Porque eu não calço mais o sapato dos outros. Eu só sei bater. Eu só sei lacrar. Nós estamos vivendo na época da lacração, em que todo mundo quer bater. Mas misericórdia ninguém mais tem. Ninguém pensa, meus queridos, no melhor para todo mundo. Só pensa no melhor para si. É lacrar. Todo mundo quer lacrar. Todo mundo quer brigar. Todo mundo quer ter razão. Amados, é perigoso. É alto tempo da gente rever os nossos valores. Que a gente está esfriando na fé por causa disso. A gente está esfriando na fé por causa disso. Bartimeu era cego, meus queridos, mas não era besta. Ele era cego, mas ele sabia falar. Irmão, você pode estar cego espiritualmente, frio espiritualmente, mas você não sabe orar? Por que a gente tem a vontade de orar só quando as coisas vão mal? Por que a gente tem que conversar com Deus só quando a coisa fica preta? Vou mais longe. Ele sabia falar, ele sabia pedir, e de acordo com Apocalipse 3,17, nós também podemos estar tão cegos e sermos tão miseráveis quanto Bartimeu, mas ainda temos a oportunidade de falar, de pedir, de conversar com o Senhor. Irmãos, olhem para mim. Sabe, eu não sou o melhor dos pastores, mas talvez eu seja o mais sincero que vocês vão ter. Nós estamos muito, mas muito perto da situação que nós vivemos mudar da noite para o dia, da sua liberdade
acabar da noite para o dia. Das nossas igrejas, onde nós estamos hoje, fechar as suas portas da noite para o dia. E Deus, na sua infinita misericórdia, talvez tenha permitido algumas coisas acontecerem para a gente entender o que é perder a liberdade e o local do nosso culto da noite para o dia. E de vermos pessoas morrendo perto de nós da noite para o dia. E de perdermos gente que a gente ama e que conheceu a vida inteira da noite para o dia. Eu acredito do fundo do coração que foi só uma amostra que Deus permitiu para poder sacudir um pouquinho a igreja, sacudir os seus filhos que estão mornos e cegos. A oração é essa primeira lista. Nós precisamos nos fortalecer na oração. Nós precisamos nos fortalecer na oração. Nós precisamos nos fortalecer conversando com Deus, aquele que pode todas as coisas. Assim, Mateus 7,7 diz, esse é o texto do cara de pau. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é uma promessa de Deus. Isso não é fantasia. Não é um texto fora do contexto. Isso é a mais pura verdade e realidade. Mas, meus queridos, eu vejo pelas pessoas que batem na porta da minha casa. É interessante, eu moro num lugar onde passam muitas pessoas e muitos carros. Pode perguntar para as meninas, para o Natan, para a Adriana, quando estiver aqui. Gente, se a gente deixar a porta de casa aberta, vamos supor que a gente está fritando uma batata frita lá no fundo em casa. E aí a gente abre a porta da sala para circular o ar, para não ficar aquele cheiro de fritura em casa. Confere? Maravilha. É deixar a porta bendita aberta, alguém bate na porta lá. Oi, tudo bem? Olha, meu nome é fulano, desculpa incomodar, mas escuta, você não tem uma ajudinha pra mim? Meu filho precisa de leite. Ontem o cara tava pelo leite. Gente, leite, uma caixinha de leite tá 7 conto. O cara pedindo leite. Ele não diz assim, se o senhor tiver qualquer coisa. Não, o cara quer leite agora. Você sabe por quê? Porque eles aprenderam a pedir. Ah, o que o senhor tiver tá bom. Você vai lá e pega um pacote de macarrão e dá pra ele. Macarrão, ele precisa de panela, precisa de água, precisa de gás para ferver. E o leite? É só abrir e beber. Entenderam agora ou não? Tem gente que ainda está pedindo macarrão. Senhor, se o senhor puder, manda um namorado para mim. Senhor, se o senhor puder, faz eu passar no vestibular. Senhor, se o senhor puder, eu quero arranjar um marido, uma esposa. Continua pedindo, você vai pedir a vida inteira. Tá errado. Se uma pessoa chega e fala assim, o senhor tem qualquer coisa para mim, eu vou pegar aquilo, meus queridos, mais fácil de poder dar. Agora, se a pessoa me pede algo específico, eu vou querer saber o porquê. É que o cara tinha cara de malandro, né? Então eu não dei, não. Mas já passou gente lá, meus queridos, que eu dei até o leite que a gente recebe na cesta lá, que é um leite em pó. Por quê? Porque você percebe que realmente estava precisando para criar. É alto tempo da gente entender algumas coisas. Mateus dá aí a dica. Bartimeu, meus queridos, usou essa técnica aqui, ó. Pedir, dar-se-vos-á. Segunda lição, Marcos 10, verso 47 e 48. Quem lê para mim? Gente, essa é a história da vida de muitas pessoas que estão aqui hoje. O negócio tá feio, você já não vê saída mais para nada. E o que é que você faz? Você não vê saída para nada, o que você faz? Você apela para quem? Para o único que pode verdadeiramente resolver o teu problema. Será que eu estou falando para algum jovem aqui que está rodeando Jericó e não entra? Pois é, peça para quem resolve. Irmãos, olha, eu tenho comigo uma coisa muito simples na minha vida. E eu já sofri muito nessa vida. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Estão vendo aqui? Isso aqui é uma aliança. Sabe o que isso significa? Que eu tenho dono. Verdade? A Bíblia lá em Cantares diz que eu sou da minha esposa e ela é minha. Eu tenho dono, meu povo. Tá aqui, ó. Aliança não é uma joia. É um símbolo de que quando eu casei, eu sou só dela. E ela tá com o dela lá e ela é só minha. É por isso que eu tô tranquilo aqui. Ela tá longe, um monte de gente bonita lá perto dela. Os caras só de terno, magrinho, novo, bonito, 1,80 m. E eu tô aqui tranquilo. Por causa de quê? Ela é minha. Dia 12 desse mês, a gente completou 27 anos de casado. São 29 que nós estamos juntos. Sabe o que isso significa, meus queridos? Compromisso. Você quer receber bênçãos inomináveis. Você quer receber bênçãos que você nunca imaginou?
Eu desafio você, jovem, irmão, irmã, a ter um compromisso sério com Deus. Mas não é um compromisso meia boca, não. É um compromisso sério, de verdade. Bartimeu, meus queridos, ele tinha ouvido falar de Jesus como seu Salvador, como aquele que era o libertador prometido, o Messias enviado por Deus, aquele que ia livrar o povo da maldição do pecado. Chegou uma hora, você acha que ele não tinha ouvido que Jesus já tinha ressuscitado pessoas, curado, feito coxo andar, feito mudo falar, expulsado demônio, alimentado multidão? Acha que ele não tinha ouvido? Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando ali, naquela estradinha que ele ficou, sabe-se lá quantos anos, mendigando. Por que mendigava? Eu quero que você entenda, olha para mim, irmão. Cego, coxo, mudo, endemoniado, naquele tempo era tido como um desgraçado, aquele que está fora da graça de Deus, aquele que tinha pecado muito ou seus pais haviam pecado demais. E é por isso que ele era cego, coxo, mudo, ele era endemoniado, ele não tinha uma perna, não tinha um braço, ou ele era leproso. Ele era uma pessoa que estava fora do favor de Deus. Sabe que eu estou falando para alguém aqui que acha que Deus não ama você? Que Deus prefere o pastor, mas não prefere você? Que Deus prefere fulano, beltrano, que eles têm tudo, você não tem nada, então Deus não te ama? Você está tão enganado, irmãozinho querido. Jovem, abre os olhos. O favor do Senhor, meus queridos, cai sobre todos nós a cada dia. As suas misericórdias, diz o texto bíblico, se renovam a cada manhã. E por isso a gente não é destruído. Agora, você quer receber mais? Tenha mais amizade. Eu nem conheço o Leonardo. O Leonardo vai assim, pastor, estou precisando de ajuda. O quê? Você não me empresta o seu carro, não? Não. Por que não? Eu não conheço, não sei nem se ele dirige. A gente não tem intimidade. Por mais que seja um menino bom. Não. Agora a gente se conhece faz um tempo. Eu sei que ele é muito responsável. Eu sei que ele está precisando, não é por capricho. Ele não quer ir passear com o carro. Ele está precisando fazer alguma coisa urgente. Mas nós nos conhecemos e temos, assim, um relacionamento bem legal há muitos anos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por que eu vou emprestar? Compromisso, né? Ele é responsável. Agora você não tem compromisso nenhum com o Senhor. Não tem amizadão com Ele. Mas chega na maior cara de pau. Ah, Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um marido, uma esposa que seja assim, assim, assado. Meu Pai amado, irmãos, é muita cara de pau. Tenha amizade com o Senhor para poder pedir aquilo que é necessário. E o Senhor, na multidão das suas misericórdias, diz o texto bíblico, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Assim, Bartimeu sem dó, todo mundo pedindo para ele calar a boca, fica quieto, para de incomodar. Bartimeu gritou mais alto e continuou gritando. Insistência na oração é uma arma secreta que muita gente ainda não aprendeu a usar. Assim, o cego agora clama e clama muito, embora a multidão está tentando fazer ele se calar. Por isso, eu queria dizer para você que você precisa pedir, implorar, gritar mais alto que a multidão. Peça no seu coração a bênção que você veio buscar no dia de hoje, diante do altar. Qual é a bênção que você está precisando? Qual é o milagre que você veio buscar? Qual é a mudança que você está correndo atrás? Assim, perseverança na oração. É essa a segunda lição, perseverança. Mateus 24:13 diz lá, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança tem a ver com salvação. Irmãos, perseverança é não desistir, é ter foco. Tem muitos de nós que começamos as coisas e não terminamos. E não terminamos porque desistimos. Porque, a gente faz corpo mole. Alguém termina por mim. Ou então deixa lá sem terminar. O cara começa a pintar o quarto dele. Pinta uma parede. A mulher reclama que não ficou bom. A tinta tá cara. Esse dia não deu para terminar. Tem um monte de desculpas. Vamos começar e terminar. Perseverar. Principalmente em oração. Perseverar. Marcos 10, verso 50, é a terceira lição. O texto bíblico diz o quê? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Que capa era aquela? Qual era a marca da capa? O material que ela era feita? Qual era a cor da capa? O peso da capa? O tamanho da capa? Você sabe? Sim ou não? O que interessa isso? O que interessa é que a única coisa que Bartimeu tinha de valor
ele deixou para trás, porque o mais importante era Jesus. O que é que está te segurando no relacionamento com teu marido, tua esposa, teus filhos, seus pais? O que é que está te segurando no relacionamento com Cristo, a sua entrega com Cristo? É sua escola? Não, eu tenho que terminar primeiro a minha escola, depois eu guardo o sábado direitinho. O que é que está te segurando no relacionamento com Cristo? É sua desconfiança na administração dos dízimos? O que é que está te segurando no relacionamento com Cristo? É o teu namoro com o infiel? O que é que está te segurando no relacionamento com Cristo? Bartimeu deixou tudo que tinha e ele foi inteiro se entregar para Jesus. Inteiro. Quantos de nós, meus queridos, nesse tanque, nos entregamos a Jesus e dissemos no voto batismal que eu ia me entregar de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. E hoje em dia serve a Deus meia boca. É hora de mudar. E se você está escutando isso, foi o Senhor que mandou dizer para você. É para você mudar. Balança, balança, mas não cai. Muda. Assim, a terceira lição é que nós precisamos nos entregar para valer, como Bartimeu se entregou para Jesus. A quarta lição, então, é sensacional. Marcos 10, versos 51 e 52, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Você vai perguntar para um cego. Você pode todas as coisas. E agora o cego chega, Senhor, tem compaixão de mim. Ele disse, o que você quer que eu faça por você, criança? Isso não é uma pergunta absurda. Foi o próprio Senhor que fez essa pergunta. O que é que você quer que eu faça por você? Ora, o que um cego ia pedir? Senhor, eu quero ter 500 bilhões de dólares, porque aí eu vou atrás de uma operação especial para tentar conseguir ver de novo. É isso. O que um cego pediria? Está lá, meus queridos, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, e a resposta foi mais absurda ainda. Vai, a tua fé te salvou. Uai, Senhor, eu estou pedindo para ver. Eu estou pedindo salvação, não. Eu estou querendo só voltar a ver. Um dia eu já enxerguei. Um dia eu já vi como é bonito o céu. Um dia eu já vi como é o verde das plantas. Senhor, um dia eu mordi uma maçã e pude ver como ela era vermelhinha, além de sentir o gosto gostoso dela. Senhor, eu quero ver. Mas Jesus respondeu, a tua fé te salvou. Quando o Senhor faz alguma pergunta absurda para você, a absurda também é a resposta que Deus exige de você. O Senhor não quer só transformar a sua vida, Ele quer transformar o seu futuro. O Senhor não quer só transformar a sua vida, Ele quer transformar o seu futuro. Você está pensando só no agora, o Senhor Jesus está pensando no depois. Às vezes a nossa visão é muito parca, é muito parcial, é muito simples, é muito limitada. Eu vejo só o agora, eu quero só agora. Não, eu vou pintar a igreja de azul, porque eu quero azul, porque eu gosto de azul. Olha para o futuro, irmão. Azul, daqui um mês enjoou. Ninguém mais aguenta ficar dentro da igreja depois com azul. Entendem o que eu estou dizendo? Visão de futuro, visão do além, meus queridos. É a visão que o Senhor Jesus quer nos dar. E imediatamente a Bíblia diz que ele tornou a ver. E olha o texto dizendo, e seguia Jesus estrada afora. Talvez por isso Marcos tenha dado um nome para ele, porque ele passou a seguir Jesus de perto. Assim, Jesus também pergunta hoje, o que você quer que eu faça para você? O que você almeja nessa semana especial? O que você está vindo buscar? O que você quer receber essa semana? O que queres que eu te faça? Diz o Senhor para você hoje. O que você quer? O que você precisa? Qual a sua maior necessidade? Ele quer suprir a sua necessidade agora e garantir o seu futuro, o seu depois. O que queres que eu te faça? O que Jesus pode fazer por você, irmão? Seu pedido está cheio de fé ou desconfiança? Eu sempre uso essa ilustração. Era uma vez uma cidade lá no Texas, muitos anos atrás. Aquela região sofreu uma seca terrível, terrível. Então todas as igrejas se reuniram de todos os credos e bolaram um dia para poder fazer uma vigília de noite toda para pedir a Deus a bênção da chuva, porque todos os animais estavam morrendo, os seres humanos já estavam começando a sofrer. Então, naquele dia à noite, numa igrejinha pequenininha qualquer lá, todo mundo lotou a igreja para pedir a Deus misericórdia. E uma menininha entrou com galocha, né, aquela botona, com roupão de chuva, como é que chama? Aquela capa de chuva, com um guarda-chuva aberto, ploft, 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 ploft. Todo mundo começou a rir dela.
E ela veio até o primeiro banco e o pastor estava olhando para ela e todo mundo rindo dela. O pastor foi lá, ô benzinho, por que você veio vestida assim, meu amor? Todo mundo está rindo de você. Então ela olhou para o pastor e disse, uai, nós não viemos pedir a Deus chuva? A gente pede, mas não espera receber. A gente pede assim, se vier lucro, tá errado. É por isso que a gente não recebe, porque pedimos mal. É alto tempo de mudarmos, meus queridos. É hora de gritarmos mais alto do que a multidão. Fé e confiança. 1 João 5,14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele... Você acha que Deus não tem vontade de abençoar a terra com chuva? Você acha que Deus não tem vontade de mudar a sua vida, de te dar a cura, de te dar saúde, resolver os seus problemas, pagar as suas dívidas, resolver o seu casamento, resolver o seu relacionamento com os filhos, com os pais? Você acha que Deus não quer mesmo abençoar você? É lógico que ele quer, mas o quanto você quer, o quanto você insiste em oração, o quanto você acredita que ele pode fazer. Essa é a questão hoje. Bartimeu, o quanto você acredita que eu posso mudar a sua situação? O que queres que eu te faça? É a pergunta de Deus hoje para você, jovem. É a pergunta absurda de Deus sabe o que você quer, mas você tem certeza do que você está querendo? Nós vamos ter uma mensagem musical agora. E enquanto nós ouvimos essa mensagem, eu queria pedir para você, por favor, fechasse os seus olhos, conversasse com o Senhor. E pense assim, ele falando para você, que queres que eu te faça? O que é que você precisa, irmão, irmã? Jovem, o que é que você está precisando? E eu tenho certeza de que o Senhor vai conceder os desejos do seu coração. Eu quero orar com você ao final. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque através da vida de Bartimeu, a gente tem uma ideia de como o Senhor ama a gente. Quem sabe, muitos de nós ainda estamos no meio do caminho, esperando alguma coisa fantástica, fora de série acontecer. Mas, Pai, que hoje aproveitemos a oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor apareceu no meio do caminho, o Senhor nos trouxe aqui, e o Senhor está falando para a gente, o que queres que eu te faça? O que é que você está precisando? Em tua bondade, Pai, por favor, ajuda-nos a abrir a nossa boca e falar a verdade, para que a nossa vida seja mudada para sempre. Rogamos esta bênção e este favor, em nome de Jesus. Amém.